Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá pessoal, sou o Thiago Teikowski, gerente de marketing da Vetanco. Estamos aqui para mais um Vetancast Série Explanation Meeting 2024. E hoje estamos aqui com a Luciana Sender, que ela é médica veterinária, com MBA em desenvolvimento do potencial humano e coach estratégica e mental, com formação em inteligência positiva e em life coaching estratégico. Lu, seja bem-vinda ao nosso Vetancast. Obrigada, Thiago. Uma alegria estar aqui com vocês. Estou super feliz. Obrigada pelo convite. Que bacana, Lu. E a gente vai falar de um tema extremamente importante para nós, líderes do agronegócio. Líderes veterinários, zootecnistas, agrônomos, técnicos agrícolas, que é liderança. Liderança positiva de impacto. Lu, nos dias atuais, como você traduziria para nós liderança positiva de impacto? Thiago, eu acho que na vida a gente exerce vários papéis que fazem com que a gente desenvolva a liderança. E eu venho estudando muito a inteligência positiva. Esse modelo da liderança positiva de impacto é inspirado nele. E o que ela traz para a gente é uma visão, um caminho que traz 5 pilares como alicerce para a liderança. E a gente parte do autoconhecimento. Liderar parte por você se conhecer. Comece em você se conhecer. E eu gosto muito do trabalho que o Shirzad Chamine faz. Para mim faz muito sentido, e por isso que eu gosto de compartilhar. Ele fala da nossa batalha interna diária. E aí eu volto a falar dos papéis. Você vai enxergar essa batalha no seu papel como pai, no seu papel como profissional, a batalha que acontece na nossa mente o tempo todo, entre a voz negativa, que fica querendo derrubar a gente, sabe aquela? Você já escutou essa voz? Com certeza. Eu brinco que todo mundo tem um crítico para chamar de seu. Exatamente. E a voz positiva. Então, constantemente, a gente está nessa batalha interna. E é tão importante a gente conhecer quem são essas vozes, como elas se manifestam, para a gente se perceber no dia a dia de onde a gente parte. Então, eu estou aqui interagindo com você, né? Vamos supor que a gente está numa situação de trabalho. E se eu parto já de uma emoção de raiva, como você acha que vai ser a nossa interação? Então, a liderança positiva de impacto, ela parte do autoconhecimento, da gente entender de onde a gente parte, da gente parar a se perceber, reconhecer qual é a voz que está falando na nossa mente. E aí a boa notícia é que existem estratégias para a gente enfraquecer essa voz negativa e fortalecer a voz positiva. E dar espaço para ela ser o nosso ponto de partida. Então, esse é um primeiro caminho que eu gosto muito, que eu acho que é fundamental a gente se conhecer, saber quais são as nossas forças autênticas, a gente saber quem está falando na nossa mente, como a gente se comporta, a gente conhecer também as nossas fragilidades. Lu, você acha que foi... Porque no passado a gente não falava muito sobre isso. E você acha que foi pós-pandemia que isso apareceu mais? Ou porque o momento agora realmente é cuidar de pessoas, liderança, como fazer gestão de diferentes gerações? Qual que é a sua opinião sobre isso, antes de você falar dos outros 4 pilares? Eu acho, Thiago, que a pandemia acelerou algo que já vinha acontecendo, né? A gente observa, os dados são, infelizmente, alarmantes. O nível de ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, o que a gente tem visto é que, de fato, as pessoas precisam parar para se conhecer, se perceber e saber como elas estão interagindo com as outras. A pandemia, sem dúvida, acelerou, mas isso é um movimento que já vem acontecendo. Entendi. Você sente isso no seu dia a dia? Essa necessidade de se conhecer, como é diferente quando você para se perceber? E esse é um outro desafio para nós, porque a gente muitas vezes está ligado no piloto automático, com inúmeras tarefas para executar durante o dia, para entregar uma meta, para entregar um resultado. E a gente tem que respirar, eu tenho que fazer gestão de pessoas, mas eu tenho que me autoconhecer. E aí encontrar tempo nesse turbilhão de informações e tarefas para fazer uma melhor gestão do nosso time. Você trouxe um ponto aqui que eu acho super relevante na liderança. Liderar é inspirar. E a gente inspira sendo exemplo. Então, como é que você vai ser um exemplo se você nem sabe quem é você?
né? Então, o convite é sempre para a gente olhar para a gente mesmo, em primeiro lugar. E depois a gente entender como é que a gente está indo para essa interação. E a pergunta, Lu, a gente muitas vezes não sabe se autoconhecer. Como a gente pode fazer isso? Existem ferramentas? Qual que é a sua recomendação? Existem diversas ferramentas. Eu gosto muito, como eu trouxe, da inteligência positiva. Eu acho um belo caminho de autoconhecimento. É um bom início, maravilhoso início para a sua jornada de autoconhecimento. Ela é uma jornada que a gente sabe quando começa, mas ela nunca termina, porque no fundo a gente está aqui para evoluir. Esse é um dos nossos grandes propósitos, né? Então existem várias ferramentas. Eu gosto da inteligência positiva, recomendo. Inclusive tem um teste, eu vou deixar com você Fantástico. um link de presente para quem tiver interesse. Vamos ver se o pessoal está ouvindo aí, está curtindo. Boa. Para entrar nesse link e preencher, para descobrir quais são os principais sabotadores que se manifestam no dia a dia. Esse já pode parecer um pequeno passo, mas é um grande passo. É respirar, conhecer qual é a voz que está falando, se perceber e ir para essa interação levando o seu sábio, a sua sábia, a sua essência, quem você verdadeiramente é. Então esse eu acho que é um bom, eu recomendo como um bom início de uma jornada de autoconhecimento. Mas aí a gente tem outras referências maravilhosas, né? O professor Luciano, que também traz um conteúdo incrível. Eu fui aluna dele e a minha mudança, né? Trabalhei por mais de 20 anos no mundo corporativo. A minha mudança para essa área de coaching, consultoria em desenvolvimento humano, foi muito a partir de um trabalho que eu fiz com ele. Bacana. Eu fiz a jornada do autoconhecimento e eu descobri o meu novo propósito. Na verdade, é um propósito que sempre me acompanhou. E eu me dei conta disso. No dia a dia, nas empresas, eu fazia muito esse papel. Eu era muito uma pessoa que as pessoas gostavam de procurar para pedir, né, para pedir uma ajuda, porque eu sempre gostei de fazer perguntas. E esse é um caminho que hoje, para mim, faz todo sentido na minha vida. Olha que bacana, porque muitas vezes a gente escolhe a nossa profissão e carreira, somos médicos veterinários ambos, e com 17 anos. E com o passar do tempo, com a nossa experiência, adquirindo experiência, nos autoconhecendo e usando ferramentas de autoconhecimento, usando profissionais que possam nos dar esse suporte, Sim. A gente pode realmente encontrar o nosso real propósito como ser humano, como a gente entregar o nosso melhor para a sociedade, para nossos liderados, para nossos filhos, para a nossa família. Exato. Que bacana, Lu. Muito legal sua experiência em relação a esse ponto. E aí você me deu o gancho para falar do segundo pilar da liderança positiva de impacto, que é o propósito. Mas a gente fala do triplo propósito. Então, voltando, né? Por que eu fui fazer medicina veterinária? Porque eu ficava muito comovida de ver crianças passando fome. Então, meu ideal, o que me levou para a medicina veterinária, foi a oportunidade de apoiar, né, com o meu trabalho, a oferecer mais alimentos em mais quantidade e com qualidade. Então, foi isso que me levou. E na nossa indústria, aqui nesse setor, né, que a gente está conversando, esse é um propósito muito claro, muito óbvio. A gente vê nas missões das empresas. Agora, tem dois propósitos que compõem o triplo propósito. O primeiro é o individual. Qual é o seu propósito do ponto de vista de evolução? Como está o seu compromisso com a sua evolução? Veja que é uma continuidade do autoconhecimento. Né? Você está aqui para quê? O que te tira da cama? O propósito é isso, é o que faz a gente acordar, é o que faz a gente agir, é a motivação para a ação. O segundo nível de propósito é o propósito da equipe, é o nós. Então, é quando o meu compromisso com o meu desenvolvimento vai além de mim. Na realidade, eu assumo um compromisso comigo, de me desenvolver e evoluir, e eu assumo esse compromisso também com os colegas do meu time. Imagina, Thiago, quão mais significativo é o seu trabalho, quando você sabe que você está indo, além de dar o seu melhor, buscando evoluir continuamente, você está indo apoiar os seus colegas a fazerem o mesmo. Excelente. Muito bom, muito bom. Muito bom ouvir sobre o triplo propósito. E aí eu até lembro uma frase do Gartner, que ele fala que a nossa evolução é a diminuição do egocentrismo. Né? Sim.
E entender o nosso propósito, muitas vezes a gente não entende desde o início, mas com o decorrer do desenvolvimento da nossa carreira profissional e também da vida pessoal. Excepcional. E o terceiro pilar? O terceiro pilar, que é tão necessário para o estabelecimento de boas relações, é a confiança conquistada. E não é conquistada por acaso, essa palavra não está aí por acaso, porque a gente sabe que a confiança, ela não é uma coisa que nasce automaticamente. Eu acabei de te conhecer, você entrou no time, você é um novo membro do time, leva um tempo para a gente ir conquistando confiança. Mesmo entre pessoas que já trabalham juntas, muitas vezes a gente sabe que o que falta nas relações é confiança. E a moeda de troca para conquistar confiança, sabe qual é? Algo que no passado era visto como um sinal de fraqueza. É a vulnerabilidade, tão importante, né? Que a Brené Brown traz para a gente lindamente. Ela é uma das grandes referências nesse tema. E ela fala que a confiança é algo que a gente constrói no dia a dia. Não nos grandes gestos, mas nos pequenos gestos. Então, de uma forma muito prática, né? Você como líder, como você pode construir a confiança com o seu time? Sabe naquela reunião de feedback que você vai fazer? E aí você pergunta, como você está? E o seu liderado responde, tá tudo bem, eu cometi um erro num projeto. Aí é a hora de você parar, respirar e compartilhar um erro seu. É a hora de você falar, puxa, eu já cometi um erro muito parecido, ou já cometi um erro também num projeto. Vamos conversar sobre ele. A partir do momento que você faz isso, você abre espaço, você cria um ambiente seguro para que todos os membros do seu time, porque isso com certeza reverbera, todos possam se sentir confortáveis para falar, eu errei. E aí aprendam a pedir ajuda, evitando novos erros, aprendendo com os erros do passado. Então a confiança conquistada, ela é o terceiro pilar e é fundamental para uma liderança positiva de impacto. E você sabe que essa é uma barreira gigante, o líder demonstrar vulnerabilidade. Ou muitas vezes dizer, bom, isso eu não sei. Né? Porque o liderado muitas vezes olha para o líder, não, o líder sabe tudo, né? Então eu preciso respeitá-lo e seguir as recomendações dele. Então, muitas vezes o líder não sabe tudo e demonstrar essa vulnerabilidade é difícil. Eu acho que por uma criação, por o nosso desenvolvimento, tanto pessoal como profissional, a gente traz isso para cargos e posições importantes dentro das companhias. E aí eu te pergunto, você acha que as gerações mais novas, estão entrando no mercado de trabalho, a geração Z, elas demonstram mais vulnerabilidade do que os líderes da geração X e Y, vamos pegar a geração milênio, que está hoje com 37 anos, 38 anos, milênios? Eu vejo que, bom, não dá para a gente generalizar, né? Sim. Mas eu acredito que as novas gerações são muito mais abertas a cometer erros, que é uma forma de ser vulnerável, né? Porque quando a gente tenta ser perfeito, a gente não se permite errar. E é o que acontece muitas vezes com líderes experientes. Colocam uma máscara e carregam essa máscara buscando passar uma imagem de que são perfeitos. Ninguém é. Nós somos humanos, é impossível saber de tudo. É tão bonito quando a gente se permite tirar essa máscara e sentir como a vida gira mais leve, como o ambiente, o trabalho fica mais leve. E o que eu sinto dessas novas gerações, até porque eu tenho 2 gerações em casa de filhos, eu sinto que eles são mais abertos a cometer erros. E acho que esse é um bom caminho. Você puxando esse ponto, lembrei de uma outra situação. Feedback. A gente sempre lembra do feedback negativo. De 10 coisas que a pessoa faz, ela pode fazer 9 excepcionais. Ela errou ou fez uma coisa que não foi tão bem, a 10ª coisa. A gente vai lembrar de qual? Não lembra das 9, lembra da 10ª. Para você pular para o 4º pilar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o quão importante é para também construir confiança o feedback positivo. Sem dúvida. A gente fala muito da importância do feedback construtivo. E a confiança, ela é a base para que ele aconteça. E aí ele abre o 4º pilar da liderança positiva de impacto, que é o conflito saudável. Independente de onde a gente esteja, vai haver conflito. Simplesmente porque em qualquer interação humana existem diferenças. Eu sou diferente de você.
Agora é uma escolha. Eu posso olhar para o que a gente tem de diferente, para o que nos afasta, ou eu posso olhar para o que nos aproxima. E quando a gente está num ambiente de trabalho, muitas vezes a gente busca, até por questões de sobrevivência, a gente acredita, né, que para sobreviver a gente tem que ficar encontrando o que a gente tem de melhor, de diferente. E, na verdade, o que a liderança positiva de impacto mostra é que quanto mais você puder olhar o que tem de positivo e construir a partir dele, os resultados vão ser muito melhores. E para construir, a gente precisa ter um espaço para conversar, para debater as nossas diferenças de forma construtiva. Por isso que a gente fala do feedback construtivo. Não espere que o outro seja como você. Aprenda com o outro. Traga perspectivas diferentes para que assim, juntos, vocês consigam construir soluções ainda melhores, incluindo diferentes pontos de vista. Então, nesse aspecto, o feedback construtivo ele é super importante. E ele deve acontecer no dia a dia, com conversas, olhos nos olhos. Nesse ponto, Lu, muitas vezes a gente acha que apenas o líder, porque ele é mais velho, que ele pode passar toda a experiência dele para a turma que está chegando no mercado de trabalho. Feedback, conflitos saudáveis. Muitas vezes a gente tem conflito com o nosso líder, que ele é mais velho que a gente, geralmente. Ou mais experiente. Ou mais experiente, vamos falar dessa forma, melhor. Você acredita em mentoria reversa, que é o jovem dando mentoria para a pessoa, o jovem que está chegando agora dando mentoria para a pessoa, para o líder que tem mais experiência? Com certeza, exatamente pelo fato de ele ter uma perspectiva diferente, pelo fato de ele ter um olhar diferente. Então ele vai enriquecer a visão daquela situação, daquele problema, daquele desafio. E as soluções são muito melhores quanto mais a gente puder trazer diferentes visões. Pontos cegos que muitas vezes o líder não está enxergando. E aí ele precisa ser o exemplo, mais uma vez, de abrir esse espaço, de ter conversas, conflitos saudáveis. E o que me leva, então, para o último pilar, que é o da responsabilidade mútua. Percebe que os pilares vão se somando até a gente chegar no último, que diz o seguinte: a responsabilidade pelo resultado, pelos objetivos, ela não fica apenas nas costas do líder. Ela é compartilhada, ela é mútua. Cada membro do time sabe qual é o seu papel, o que se espera e como ele pode melhor contribuir para atingir aqueles resultados. Então, com isso, a gente constrói esse modelo para que o líder, sendo o exemplo, permita o florescimento do potencial de cada um a partir do seu autoconhecimento, tocando a sua música, sendo quem você, líder, é de verdade, na sua essência. Excepcional. Bom, hoje falamos de liderança positiva de impacto com a Luciana Sender e Lu, foi um prazer te encontrar aqui no nosso Vetancast. Muito obrigada, adorei nosso bate-papo. Obrigada, pessoal. Vetancast Séries, autoridades no assunto.